Bom, então começou a gravar. Os slides estão em tela cheia para vocês? Estão sim. Tá. Bom, pessoal, então eu vou começar, tá? Quem quiser me interromper e fazer uma pergunta ao longo da gravação, não tem problema. Se quiserem deixar para o final, também não. Quem quiser perguntar fora da gravação, depois que eu desligar e encerrar a gravação, vocês podem perguntar também, tá? Pelo chat eu não consigo atender ninguém agora, porque eu só estou vendo a tela cheia, não vejo vocês, não vejo o site, tá? O chat. Bom, esse treinamento é um mini curso, né, de pesquisa bibliográfica online nas bases de dados e periódicos científicos, que são as revistas científicas, né? A gente focou mais para a área do curso de engenharia química. Ele é oferecido pelos bibliotecários aqui do atendimento, do departamento de referência, que é o departamento de atendimento aqui da biblioteca, na entrada aqui no piso 1, ao lado do balcão de empréstimo, tá? Bom, então vocês já ouviram falar desse termo levantamento bibliográfico ou similares, como revisão de literatura, né? Mas o que que é isso, né? É você pesquisar o estado da arte, pesquisar tudo que já foi publicado sobre aquele tema que você escolheu para o seu trabalho acadêmico, para o seu TCC, para o seu projeto de iniciação científica, para a sua dissertação de mestrado, né, o seu projeto de pesquisa. Então, você vai fazer um levantamento bibliográfico, uma revisão de literatura de tudo que já foi publicado e que seja científico, foi publicado em periódicos científicos, nos canais oficiais, né, de divulgação científica, sobre aquele tema que você pretende pesquisar, porque você pretende dar continuidade, né? Então, o objetivo no mestrado, principalmente no doutorado, é você acrescentar algo de novo, fazer a ciência caminhar para frente, né? Mas o que a gente vai pesquisar, como, onde? Bom, antes disso, a gente tem que ter em mente alguns critérios de confiabilidade da informação científica, tá? Então, nós temos que ter bom senso no uso do site, sempre verificar a procedência, tá? Quem criou aquilo, que empresa que está por trás. Nos últimos tempos, muito cuidado com as fake news, que são as notícias falsas, né? Que invadiram aí a política, mas não só a área da política, né? A atualidade dessas informações, principalmente dependendo da área, às vezes as coisas ficam obsoletas numa velocidade muito rápida, né? A autoria, quem que é o responsável intelectual, o mentor intelectual, o escritor daquilo, a empresa que está por trás. Quando se trata de pessoas, sempre checar as informações no perfil do pesquisador no currículo Lattes, que é a nossa plataforma de currículos de pesquisadores brasileiros, né? E tem o ORCID também, né, que é internacional, que é semelhante ao currículo Lattes, né. O ORCID foi criado para dar um número de identificação ID único para os pesquisadores, porque tinha muito problema de nomes parecidos, iguais, nomes homônimos, né. É semelhante ao currículo Lattes, é interessante vocês fazerem o perfil lá também, né, e no currículo Lattes é essencial, principalmente se for fazer mestrado, né. Então, sempre você está pesquisando lá num site, numa base de dados, sempre prestar atenção na vinculação institucional, na instituição que está por trás, as parcerias com instituições governamentais, com associações científicas, com agências financiadoras, né? Conteúdo revisado por pares. A revisão por pares, que é o peer review, é o principal critério de aceite de um artigo para uma revista. O corpo editorial da revista, que é formado por membros da área, vai fazer uma avaliação do seu artigo, vai fazer essa revisão por pares, porque são membros da sua área, né? São seus pares, tem a mesma formação ali científica na mesma área de pesquisa. O fator de impacto FI, que é um índice bibliométrico para avaliar, quantificar a produtividade científica. Ele pertence à base de dados Web of Science da editora Clarivate, tá? Ele é um ranking aí, uma forma de medição
não necessariamente, é da qualidade, mas assim, é de uma forma mais matemática, não é tanto a qualidade no sentido abstrato, né? E o Qualis do Periódicos da CAPES, que está passando por algumas mudanças, agora, recentemente, que ele também pontua as revistas, não sei se vocês já ouviram falar no mestrado, doutorado, tem que publicar em revista A1, A2, B1, B2, são rankings de medição dessas revistas, tá? Como buscar essas informações, onde buscar. Então, aqui a gente colocou, depois eu vou estar explicando separadamente, algumas fontes de informação que são mais locais, que são mais impressas, né? Então, a gente tem o nosso acervo físico aqui na biblioteca comunitária, que o grosso são os livros físicos para empréstimo, né? Vocês podem postar o nosso catálogo online, o Pergamon, que é o nome do software, tanto aqui nos terminais, vocês vindo pessoalmente, como pelo site da biblioteca tem um link para o Pergamon, tá? Várias bibliotecas usam esse software, o Pergamon, existem outros, né, mas aqui na UFSCar nós escolhemos o Pergamon. Então, vocês podem consultar pela internet, em qualquer lugar do mundo, o que a gente tem aqui, principalmente de acervo físico, é o que está espelhado no Pergamon. Tem algumas coleções online, mas a maior parte da nossa coleção online está no portal de periódicos da CAPES, e não integrou ainda com o Pergamon, que a gente não tem ainda a ferramenta de descoberta, que aí ela integraria tudo no Pergamon, né, para mostrar tudo, tanto que é online como que é impresso. A gente tem o Comute, que é o serviço de comutação bibliográfica, que é para conseguir cópias de artigos de revistas ou de capítulos de livros que a gente não tenha, né? A gente consegue as cópias em PDF com outras bibliotecas, quando a gente tem eles não, a gente manda, quando a gente não tem eles mandam, né? E o EB, que é o empréstimo entre bibliotecas, que é para emprestar livros físicos de outras bibliotecas que a gente tenha convênio aqui no Brasil, né? Até da mesma cidade, ou de cidades próximas. Se vocês forem tendo dúvida ao longo, quiserem ir me interrompendo e perguntando, não tem problema, tá? Não sei se eu estou falando rápido, vocês podem também comentar, eu vou mais devagar. Não, tá tranquilo. Os alunos, né, eles estão com um projeto, né, que é o nosso programa de recursos humanos da ANP, então eles começaram agora, né, os 3 alunos da graduação, eles começaram agora em dezembro. Então, eles estão nessa fase de construir o banco de dados deles, fazer a busca na literatura, construir essa fundamentação teórica. E o José Júnior, né, ele está já no mestrado, né, ele já concluiu o primeiro ano, então né, ele está mais acostumado a fazer um pouco mais de busca, tá? Mas está tranquilo. Tá certo, professora. Bom, então, continuando aqui, as fontes de informação do nosso acervo online digital, tá? O grosso está do centro colorido aí, escrito periódicos, que é o portal de periódicos da CAPES, tá? O resto, a gente tem algumas bases de dados soltas, que são ou de acesso aberto ou assinadas pela UFSCar, que a gente tem acesso. Então, a gente assina a biblioteca virtual dos e-books da Pearson, que tem um tutorial de acesso no site da BCO, tá? Que ela é uma base de dados à parte, assinada pela UFSCar fora do portal de periódicos da CAPES, tá? A gente tem o nosso repositório institucional da UFSCar, o nosso RI, que era a nossa antiga base de dados de tese e dissertações, né? A BDTD, ela evoluiu para o RI, porque ela não engloba só teses e dissertações, ela passou a englobar artigos, TCCs, dados de pesquisa, então ela virou um repositório institucional RI de toda a nossa produtividade científica da comunidade UFSCar, tá? E a biblioteca assina também com verba própria as normas técnicas da ABNT, pela empresa Target GED Web, essa sim é integrada no Pergamon, né? Vocês vão, pelo Pergamon, entrar com a senha e conseguir abrir os PDFs das normas técnicas da ABNT, tá? Bom, se vocês ficarem com dúvidas de como acessar esses recursos, essas fontes de informação online, nós temos alguns guias, alguns tutoriais que estão
no site da biblioteca, no site do CIB, que é o Sistema de Bibliotecas da UFSCar, que é a coordenação de todas as bibliotecas. Nós temos alguns tutoriais em PDF, manuais em PDF, e temos alguns tutoriais em vídeo, algumas videoaulas que estão no canal do YouTube da BCO e do CIB também, que é do Sistema de Bibliotecas da UFSCar. Bom, aí eu tentei desmembrar alguns desses recursos que eu acabei de citar para vocês, né, eles todos juntos, né, mas eu tentei desmembrar alguns, né, para chamar melhor a atenção e conseguir explicar melhor com mais detalhes. Primeiramente, o site da BCO, tá? Que a gente tem os tutoriais aqui, e é onde a gente procurou reunir o menu, o link de acesso para todos os nossos produtos e serviços de informação. Vocês vão encontrar aqui, inclusive esses treinamentos em grupo, individuais, tal. Então, a gente procurou reunir aqui, tá? O nosso catálogo online, o Pérgamo, que é onde vocês vão consultar o que a gente tem aqui, mais o que é físico, né? Os livros impressos, e vocês vão consultar aí nos terminais, que é o que vocês consultam nos terminais, e dá para consultar de qualquer lugar do mundo pelo site da BCO. Tem um link para o Pérgamo. O site do CIB, que eu não sei se vocês conhecem, que é um departamento de coordenação do sistema de bibliotecas de todos os campi da UFSCar, tá? Então, a gente tem lá também um espelhamento de todos os produtos e serviços de todas as bibliotecas, de toda a rede, né? E vocês podem entrar também, tem o canal do YouTube também do CIB, tá? Bom, o EB que eu comentei lá atrás é o empréstimo entre bibliotecas que é oferecido aqui no departamento de referência aqui de atendimento, tá? Ele serve para vocês emprestarem livros, não precisa ser só livros técnicos, podem ser livros, sei lá, de literatura, de outras bibliotecas, sei lá, da USP, da Unicamp, as bibliotecas que a gente tem convênio no Brasil. Aí o livro vem por correio, por SEDEX, vocês ficam 10 dias úteis, depois tem que devolver, tá? Então, para vocês conseguirem acesso a livros que a gente não tem aqui, vocês podem solicitar compra também, né? Mas até que chegue, vocês podem emprestar de outras bibliotecas que a gente tem convênio aqui no Brasil, tá? O serviço de comutação bibliográfica, que é o COMUT, né, essa sigla, que é bem conhecida, é um serviço que é aqui no departamento de referência também, esse e-mail é comigo também, esse atendimento, né? Então, ele é basicamente para a gente conseguir cópias de materiais que a gente não tem aqui ou que a gente não assine, tá? Cópias de capítulos de livro, não o livro inteiro, por causa da lei de direitos autorais, e para conseguir cópias de artigos que a gente não tem acesso, tá? Vocês me mandam para esse e-mail comutação.bco@fiscar.br. Pode ser que dê problema com a cedilha, com o tio, aí vocês tiram, né? E aí vocês mandam, e ali eu dei um print do Sistema Nacional nosso de Comute, que tem um site que a gente entra para fazer os pedidos, né? E então vocês podem pedir por esse e-mail, vocês falam, olha, eu não estou achando o texto completo desse artigo, eu preciso dele para minha iniciação científica, para o meu TCC, aí eu vou tentar conseguir uma cópia com alguma biblioteca no Brasil ou até no exterior, tá? E geralmente é uma cópia gratuita, tá? E quando eles não têm, eles solicitam para nós também e a gente envia se a gente tem, tá? Porque a cobertura das assinaturas de base de dados de revistas muda de universidade, instituição, dependendo do interesse dos cursos, muda a cobertura. Aqui, sei lá, na USP tem acesso a algumas revistas, lá na Unicamp não, e vice-versa, então por isso que existe essa troca. Bom, aqui eu coloquei algumas fontes de informação online, tá, no site da BCO, de bases de dados, do repositório institucional, dos e-books, né, os gestores de referências, normas técnicas da Target, portal de periódicos da CAPES, o da UFSCar. Cada um desses links, vocês vão entrando e vai ter a explicação mais detalhada de cada um desses recursos online, tá? Aí eu vou desmembrar alguns dos principais, tá? Então, o repositório institucional da UFSCar, que é conhecido como nosso RI, a forma de contato é pelo e-mail,
tá? Então, aqui, começou com as teses e dissertações, aí começou a entrar os artigos, os TCCs, e, ultimamente, os dados de pesquisa, né? Que são muitos, assim, números, muitas informações que vão ser úteis para outros pesquisadores, então, para eles serem reaproveitados, evitar retrabalho, eles entram aqui, tá? E os TCCs também, tá? Que os TCCs não eram organizados pela biblioteca na época que eles eram impressos, né? Agora eles estão podendo ser inseridos aqui também, até os TCCs de graduação. Bom, aqui eu coloquei as bases de dados de teses e dissertações nacionais. E nós temos duas principais, o banco de teses da CAPES, que é essa daqui, que são os trabalhos financiados pela CAPES de todas as áreas, teses, dissertações, né, mestrado e doutorado. É uma base de dados bem simples, vocês podem pesquisar com as palavras-chave em português, são só pesquisadores nacionais. É interessante vocês conhecerem por quê? Principalmente muitos trabalhos em nível de mestrado, às vezes eles não viram artigo. Então, você vai lá pesquisar no Cielo, que tem só artigos, aí você não acha nada sobre aquele tema, vamos supor um tema novo, mas de repente já foi feita uma dissertação de mestrado sobre aquele tema, só que você só vai chegar nela se você vier por aqui, tá? Ele tem uma forma de busca bem simples, bem rudimentar, então vai acabar vindo muita coisa no meio, você vai ter que dar uma enxugada, não é uma busca tão precisa, mas a vantagem é que você consegue pesquisar em português, tá? E vai estar, né, tudo em português, vocês baixam o PDF da tese da dissertação, está em acesso aberto. Essa daqui é a BDTD, que ela é integrada com a nossa, né, que varre na nossa, da UFSCar, é nacional também, em todas as áreas. A maior parte são universidades públicas, mas algumas particulares, como as PUCs, FGV também tem tese e dissertações, tá? Algumas universidades, somente particulares, elas pedem para você concordar com um termo, ou se cadastrar, para depois poder baixar, né? Das públicas, geralmente, você já cai direto para baixar o PDF. Mas é uma forma de busca simples, pode pesquisar em português, né? É um espelhamento das teses e dissertações do Brasil, mas não é tudo, né? De universidades particulares, principalmente, tem pouca coisa, né? Mais das públicas. Então, é interessante pesquisar, né? Principalmente quando você vai começar ali o seu TCC, a sua dissertação, o seu projeto de pesquisa para o mestrado, porque você acaba encontrando muitos trabalhos semelhantes, né? Então, é interessante você dar uma lida antes, né? Bom, o portal de periódicos da CAPES, que é a nossa principal fonte de informação para os treinamentos, tá? Que é um grande portal que o governo federal criou para tentar reunir a literatura científica nacional e internacional e disponibilizar num só lugar para os pesquisadores brasileiros, tá? Então, o portal de periódicos da CAPES, ele vai ter várias bases de dados de várias áreas, né? Bases de dados tanto multidisciplinares como especializadas em algumas áreas, e essas bases de dados vão ter várias revistas científicas dentro, vários periódicos científicos. Tem algumas bases de dados que vão ter outros materiais, tá? Como teses, dissertações, como patentes, como normas técnicas, como e-books, vai ter também. Mas, no grosso, são bases de dados com várias revistas, periódicos dentro, e esses periódicos com vários artigos científicos. Isso é o que mais tem. Aí vão ter esses outros tipos de materiais também, dependendo da área, tá? Esses números eu não vou me ater muito, porque eles mudam, tá? Eu só coloquei como um exemplo, mas principalmente quando tem troca de governo, muda um pouco as assinaturas, tá? Não a maior parte, mas um bloco assim acaba mudando. Tipo, deixa de assinar alguns, passa a assinar outros, tá? Então, aqui um print do portal de periódicos da CAPES. Fora da universidade, vocês vão ter que se logar com o CAF, com acesso remoto, né, Comunidade Acadêmica Federada, entrar com o número, o RA de vocês e a senha que vocês usam nos sistemas da UFSCar. Vocês podem criar um perfil próprio de vocês ali no meu espaço, tá?
O CAF tem o tutorial no site da SIM, da Secretaria de Informática, tá? E no site da BCO também tem, tá? Mas basicamente é isso, é o seu número da UFSCar, o seu RA e a senha que você usa nos outros sistemas da UFSCar, tá? No SIGA, Sagui, Duroan. Aí vai ter as formas de busca lá dentro do portal de periódicos da CAPES, que a gente pode entrar no final, onde você pode buscar por assunto, que são as palavras-chave, né, que eu sempre recomendo de preferência em inglês, termos técnicos da área em inglês, do seu assunto. Aí você pode pesquisar por nome da base de dados, pelos e-books, que geralmente vão estar em capítulos, é mais difícil você achar o e-book inteiro, tá? Na base de dados da Springer, geralmente tem inteiro, mas geralmente os e-books, os livros, eles são desmembrados em capítulos, tá? Vai puxar os capítulos separados. E por revista, o nome da revista, que muitos deles chamam journals, né? Journal of, aí dependendo da área. Tá? Não sei se vocês têm alguma dúvida até aqui. Vamos lá. As bases de dados multidisciplinares que eu sempre cito em qualquer treinamento, porque elas cobrem todas as áreas, interessam para todas as áreas. Elas são multidisciplinares, né? Não necessariamente interdisciplinar. Os trabalhos, eles estão cada vez mais interdisciplinares, né? Mais difícil chegar um aluno que ele está com um trabalho de mestrado, doutorado fechado numa única área, né? A gente orienta muitos alunos que estão com trabalhos que sempre pegam em 3 áreas ao mesmo tempo, né? As bases multidisciplinares, elas cobrem várias áreas. A mais básica, mais conhecida, que tem muita coisa em português, em espanhol, mais focada Brasil, América Latina, pesquisadores brasileiros. A primeira base que a gente apresenta para a graduação é o Cielo, tá? Ela é de textos completos, vai ter os artigos lá. Tem revistas, inclusive aqui da UFSCar, tá? De departamentos aqui, revistas mais conceituadas que estão indexadas no Cielo, né? A base de dados mais de referência, mais famosa, conhecida, é o Web of Science, que eu acho que vocês já ouviram falar, que era da antiga Thomson Reuters, agora chama Clarivate, a editora científica, que está entre parênteses, é a editora científica, né, o que vende a plataforma, né, você assina com essa empresa, o governo assina com essa empresa. É uma base referencial com resumos, ou seja, mesmo ela sendo paga, assinada, ela só oferece o resumo dos artigos, não necessariamente ela vai oferecer o texto completo. Às vezes vem algum texto completo ali no meio, porque puxa no pacote do portal e aquele texto completo está acessível em outra base ou tem acesso aberto em domínio público, aí ela puxa. Mas, teoricamente, é uma base que, mesmo sendo paga, assinada para a gente, só oferece o resumo. E a Scopus, da editora Elsevier, né, também é referencial com resumos. Os últimos treinamentos que eu participei da Scopus, ela já fala que tem uma cobertura maior, a maior, mais do que inclusive a Web of Science, tá? Elas são concorrentes, a Web of Science e a Scopus, são as duas aí multidisciplinares mais famosas, mais conhecidas no mundo, tá? Em termos de literatura científica mundial. Para nós, e elas são pagas assinadas. Para nós, referência Brasil, América Latina, se você quer pesquisar em artigos em português, no máximo em espanhol, é Cielo, tá? Aqui o Cielo é a primeira base que a gente apresenta para graduação, tá? E como eu falei, tem revistas aqui, inclusive da UFSCar, de departamentos de docentes daqui, tá? O Cielo, ela está indexada no portal de periódicos da CAPES, porque o portal de periódicos da CAPES não tem só bases assinadas. Ele varre, ele rastreia algumas bases de acesso aberto também. Vocês estão vendo ali, ó, escrito acesso aberto de verde com cadeadinho aberto, porque a Cielo, ela está em domínio público, ela está solta na internet, tá? Aqui, a página, na tela inicial de pesquisa da Web of Science, onde você pode ali, Ed Row, adicionar mais campos de pesquisa,
Ali, All Fields, você pode escolher os campos de pesquisa. Sempre vocês vão usar palavras-chave, termos técnicos em inglês do assunto que vocês estão pesquisando. Vocês podem criar um perfil na base, né, um perfil pessoal de vocês também. Aqui tem uma breve descrição da Web of Science. Quando está ali, o cadeadinho está aberto, é disponível para a instituição pela CAPES, é porque ela é assinada, ela é paga, ela não está solta no Google, na internet, tá? Para vocês conseguirem pesquisar nela, tem que entrar com a senha do acesso CAF, que é como se estivessem com a internet aqui da UFSCar emprestada em casa, né? Um acesso remoto. O que é de acesso aberto, qualquer pessoa na internet usa, chega naquela base através do Google, que é o caso do Ciel, né? Agora aqui, as principais bases de dados em engenharias. A gente não tem uma, assim, específica, eu me lembro agora de engenharia química, né? E o principal, assim, quando fala em cursos de engenharia, é esse portal, que é o Engineering Village, da editora Elsevier, e a principal base dentro do Engineering Village, que tem várias bases, que cobre várias áreas de todas as engenharias, é a Compendex, tá? Então, é referencial com resumos também, então só vai trazer os resumos. Tem esse daqui, Print Network, que tem arquivos abertos e redes de prints, que são arquivos abertos que estão em acesso aberto, e e-prints que, quando eles não foram ainda formalmente publicados, você consegue acessar ainda no Prelo, tá? E a American Society de Engenheiros Civis, a ASCE, que também é bem conhecida. Aqui, uma visão da busca básica do Compendex do Engineering Village, tá? Que vocês vão poder criar perfil também, ela tem busca básica, busca avançada, vocês podem adicionar mais campos de pesquisa, sempre os termos técnicos em inglês para pesquisar, vocês podem escolher os campos, tá? Ali Compendex, Database e Select, porque tem outras bases dentro do Engineering Village que você pode mudar, tá? Ali, disponível para sua instituição pela CAPES, porque é assinado, tá? E o Compendex é uma das áreas, e esse portal cobre todas as disciplinas das engenharias, tá? Aí aqui, eu coloquei algumas, como a engenharia química, né? Então, uma interface engenharias e a área de química também. Eu coloquei algumas bases de dados que eu costumo colocar nos treinamentos da área de química, né? Então, a área de química, ela tem obras de referência, de consulta, né? Como as BDEX, que são essas bases de dados de obras de referência especializadas em subáreas da química, né? Como uma base ali de estruturas, de mineralogia, de cristalografia, tá? De moléculas de ácido nucleico, tem uma das mais antigas, que é da Royal Society of Chemistry, que é uma das mais antigas, a IC Finder, que na área de química acho que é a base mais avançada, assim, que inclusive tem patentes, que é uma base, ela é mais, assim, visual, né? Ela tem, você consegue fazer as fórmulas lá dentro, tem tipo de um punch, que você monta a fórmula e ele puxa os artigos que, que tem aquela fórmula, tanto é que é um treinamento, assim, que geralmente é só químico ou biólogo que dá, que estudou isso, né? Quem é de outras áreas acaba não estudando isso na graduação. Eu já participei de alguns treinamentos, né? Embora eu não sou da área, mas é uma das bases mais interessantes que tem por ter esses recursos visuais, assim. Os journals da Biochemical Society. Aqui, a casa, esse Finder, que é essa que eu falei para vocês, que vocês vão ter que fazer um cadastrinho para entrar, né? Mas essa é uma das bases mais, assim, bonitas, interessantes que tem. Se vocês não entraram, entrem, né? E antes, quando eu comecei a trabalhar com isso, há vários anos atrás,
você tinha que instalar, nossa, era o maior trabalho para entrar nela, até eles conseguirem desenvolver, né, para ela ficar online mesmo, né, você tinha que, sabe assim, você tem que baixar desktop, era um trabalho para entrar nela, né, e aí eles evoluíram, e é uma das mais interessantes que tem. Aí aqui tem uma breve descrição. Se vocês tiverem dúvida das bases, lá na parte de acervo, lista de bases, vocês pesquisam pelo nome da base, vai ter esse textinho ali, que ele fala da empresa que vende a plataforma, que áreas que cobre, né, qual o objetivo, se é uma instituição governamental pública que financia, que criou, tem o histórico ali, tem o resuminho, tá? Aqui uma parte da casa, esse Finder, né? Eles integraram até patentes, tá? Então vai ter reações químicas, moléculas, substâncias, podem montar. E é um dos melhores treinamentos que eu já participei, esse esse Finder da casa, assim, mais bonitos, mais interessantes, assim. Aí, falando das patentes, a gente tem as bases de dados de patentes, que aí o portal de periódicos da CAPES, ele, a grosso modo, as bases de dados têm várias revistas, né, científicas, vários periódicos, mas algumas bases, elas têm misturado outros tipos de materiais científicos no meio, como as patentes, né, e como as normas técnicas, os e-books, as teses e dissertações, e algumas são especializadas num tipo de material. Então, a gente tem um filtro lá, que vocês puxam as bases de dados só de patentes. E para a área de vocês é interessante, que imagino que é uma área que produz várias patentes, né? Várias aí invenções, criações de utilidade pública, tá? Então, a gente tem as bases de patentes nacionais, que é a do INPI, do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que tem também lá no mesmo site a base de marcas e de desenhos, que são de acesso aberto, tá no site do INPI, tá? Se não me engano, vocês têm que só fazer um cadastrinho, acho que entrar com o CPF, mas é de acesso aberto, tá? A gente entrou um outro aluno em outro treinamento, que inclusive está no canal do YouTube. Aí a gente tem a Derwent, que é lá junto com a Web of Science, é uma coleção lá acoplada pela Clarivate, lá junto com a Web of Science. A gente tem o SpaceNet, que é o escritório de patentes europeu, o Google Patentes, tem essa revista aí de propriedade intelectual, que é nacional, tá? Uma revista eletrônica que já começou digital, né, de propriedade industrial. O EC Finder tem patentes, né, que é essa base que a gente estava falando da área da química, e o escritório de patentes dos Estados Unidos também. E tem brasileiros que depositam patentes no exterior também, porque aqui demora muito, né? Então, vocês vão achar patentes de brasileiros em outros países, a não ser se vocês já abriram um documento de patente, né, vai estar lá explicando a invenção, aí tem o desenho explicativo da invenção, e o texto original geralmente vai estar na língua do autor, tá? Mas sempre vai ter o título, resumo, as palavras-chave em inglês, que aí tem essas bases de dados de patentes internacionais, tem patentes de inventores do mundo inteiro, inclusive brasileiros, tá? Aí, aqui a cara do novo site do INPI, eu comentei com vocês, tem também a base de marcas e de desenhos, tá? Não só a de patentes, está integrada agora lá com o Solgov, tá? Aí, aqui que vocês vão clicar para entrar na parte nas bases ali de patentes. A de patente foi a que eu mais usei, né, que já participei de curso, a gente tem cursos até de redação de patentes, né, e aí aqui é a cara da base de patentes, onde você vai pesquisar pelas palavras do assunto, até por outros códigos que eles têm também. Eles têm uma classificação de patentes por tipo de invenção, dentro de que área, tá? Bom, de patentes de invenções é isso. A gente tem também as bases de dados de normas técnicas, que eu falei para vocês lá, da normas técnicas da BNT, que é da empresa Target de AdWeb, que é assinada pela UFSCar, é paga, assinada pela UFSCar, não pela CAPES, é uma assinatura local, e está acoplada no Pergo, no nosso catálogo online.
Vocês vão ter que entrar com a senha para abrir o PDF dessas normas da ABNT, e que, assim, tem de áreas de engenharias lá, de outras áreas, mas o que os alunos usam mais é as normas de documentação, para normalizar os trabalhos acadêmicos, para você normalizar lá seu TCC, quando você termina, né? Que tem que colocar lá certinho as referências, as citações e tal, que é a que o pessoal mais usa, né? Mas tem de outras áreas também. E aqui no portal de periódicos da CAPES, a gente tem essas bases de normas técnicas da STM e da I3E. E tem outras também, que a gente não, ou não assina ou não tem acesso. Mas de normas técnicas pelo portal de periódicos da CAPES, a gente tem essas duas de áreas das engenharias. Aí aqui, eu coloquei os principais periódicos da área de engenharia química, tá? A área de química sempre vai ter essa palavra chemical no meio, quase sempre, né? Periódicos, muitos journals, né? Esse termo é muito usado para nomes de periódicos, tá? Alguns vão estar na língua original do país, uma língua às vezes distante, mas sempre o resumo, o título, as palavras-chave vão estar em inglês para vocês saberem do que se trata, tá? Então, são todas essas revistas online que vocês têm acesso, tá? Esse exemplo de vários países, né? Da África do Sul, da Coreia, da Turquia, às vezes tem o nome do país no meio, do Irã, do Iraque, da China, do Canadá. Bom, aqui começa uma parte um pouco mais técnica do levantamento bibliográfico, das pesquisas nas bases de dados, nos sistemas de informação, algumas dicas de técnicas de pesquisa. Tá? Algumas dicas genéricas, porque aqui a gente atende alunos de todos os cursos, de todas as áreas, então não dá para se especializar numa área, a gente não tem recursos, desde recursos humanos, de equipe, né, que o ideal seria a especialização numa área, né, mas a gente, então, dá dicas genéricas, porque a gente atende alunos aqui diariamente de áreas totalmente diferentes. Então, as dicas são sempre genéricas, tá? As dicas das técnicas de pesquisa. Então, a gente vai falar agora de pesquisa simples, avançada, né, Basic Search, Advanced Search, truncamento, tesauros, operadores booleanos, estratégias de busca, seleção dos termos, das palavras-chave, né? Então, tem que ser termos técnicos, científicos, terminologia técnica da área, rastrear os sinônimos que sejam termos técnicos, evitar o que é da linguagem coloquial, usual, da linguagem formal, né? De preferência em inglês, tá? Seleção das palavras-chave. Você vai retirar da própria literatura, conforme você vai lendo artigos, teses, dissertações, né? São termos que são usados, que se repetem, termos técnicos da área. Vocês podem consultar dicionários e enciclopédias especializados da área, dependendo da área, são publicados livros ou até em formato online. A gente tem alguns aqui na biblioteca que são dicionários e enciclopédias especializados naquela área, dicionários de termos técnicos da área. Pode pedir dicas, né, para pesquisadores, especialistas, docentes da área que estudam, né, dicas de palavras-chave para pesquisa nas bases de dados, e os tesauros da área, que antigamente eles eram publicados no formato de livro impresso, hoje geralmente eles estão ou soltos na internet ou dentro de uma base de dados, né, os tesauros são os bancos de palavras-chave daquela área, né, os termos usados, os assuntos usados naquela área, tá? Então, aqui um exemplo, eu gosto de colocar esse exemplo, apesar de ele ser da área da saúde, porque ele é bem ilustrativo, porque ele vai desmembrando igual uma árvore, né? Então, para vocês entenderem melhor o que são os tesauros, eles são vocabulários controlados, né? E por quê? Porque se tenta controlar os termos para que as pessoas não cheguem e pesquisem qualquer termo, tem que ser um termo técnico, né?
Então, é rastreado, né, esses termos, é uma forma de controle terminológico, ele é um instrumento de controle terminológico. Então, vai desmembrando um assunto do mais geral para o mais específico, do assunto mais geral para os subassuntos, tá? Isso que é um tesauro. Aqui eu coloquei o tesauro da Compendex, do Engineering Village, às vezes vocês vão achar assim em inglês, né? E acho que, se não me engano, em latim também, mas em português é tesauro, tá? E a gente tem alguns livros da biblioteconomia que explicam, né, o conceito de tesauro, mas basicamente é isso que eu estou falando para vocês. O Engineering Village tem um tesauro acoplado ali, é ótimo, é um dos melhores que tem, onde vocês vão pesquisar termos de todas as áreas da engenharia, ali, ó, tesauro search, vocabulário search. Você vai pesquisar, aí ele vai trazer uma ficha, como ele trouxe essa ficha aqui da computação gráfica. Nessa ficha, ele vai explicar o termo, ele vai falar os termos sinônimos que você não deve usar, os broader terms, que são os termos mais genéricos, né, simulação computacional, os termos relacionados, os subassuntos, que são os narrow terms, que não tem aqui, não sei se eu coloquei no outro, que são os subassuntos dentro daquele tema, então ele vai fazer uma ficha descritiva de cada termo. E aí você pode usar com mais segurança para pesquisar naquela base, que são os termos ideais, e se você for para outra base que não tem o tesauro para você consultar, mas que é de uma área semelhante, você vai pegar daqui, porque esse acaba sendo uma referência, tá? Bom, técnicas de pesquisa, tá? Pesquisa simples, que é a Basic Search ou Quick Search, né, que é uma pesquisa rápida. Utilizar termos mais precisos e inconfundíveis, porque quanto mais você usa termos genéricos, educação, social, técnico, mais coisa vai trazer. Então, você tem que sempre, numa pesquisa, você vai precisar um artigo. Procura pôr as palavras do artigo, que são as palavras mais diferentes, mais incomuns. Porque se você for pelas palavras mais genéricas, vai vir mais resultados. Os autores sempre preferiam o sobrenome, evitar os prenomes, principalmente abreviados, procurar usar os termos pouco comuns, mais diferentes do título. Não precisa usar acentuação, artigo e preposição, essas palavrinhas pequenas, e sempre inglês. O inglês é o idioma da ciência, né, da literatura científica internacional. Inclusive, nos últimos tempos, a gente começou a ter, eu não sei se de uns 5 anos para cá, não era tão comum, né? A gente começou a ter palestras e cursos de escrita científica em inglês, porque o ideal lá o seu artigo de mestrado, doutorado, o ideal é você já escrever ele em inglês, não para pagar no final para alguém traduzir como era o costume, né? Então começaram esses cursos de escrita científica em inglês, que é uma escrita mais técnica, para você escrever com o seu jeito, mas de uma forma técnica científica em inglês, para você ter maior chance de publicar nesses periódicos internacionais, né? Bom, agora a parte de operadores booleanos, né, da lógica booleana. Para pesquisa avançada, tá? Então, os operadores booleanos mais usados, end, or ou not. Aí a gente vai falar sobre termo exato, truncamento e proximidade, tá? Então, um exemplo de um tema de pesquisa, o uso de veículos elétricos e veículos híbridos no Brasil, tá? Então, todos os termos principais ali do título, veículos elétricos, veículos híbridos, a gente colocou todos os sinônimos em português e em inglês, e técnicos, tá? Brasil, as variantes, Brasil com S, Brasil com Z, tá? Então, aqui um exemplo de como funcionam os operadores booleanos. O AND, ele junta os dois assuntos, então ele só vai te trazer artigos que tenha os dois assuntos coexistindo ao mesmo tempo, tá? Então, ele vai trazer menos material, porque é só os materiais que têm os dois assuntos ao mesmo tempo. O OR, ele vai aumentar, ele vai trazer mais coisa, porque ele amplia a recuperação, porque ele traz documentos que têm um ou outro, tá? E também junto, né? O OR a gente costuma usar
para sinônimos, para rastrear sinônimos. Quando é o mesmo assunto em línguas diferentes, tá? Quando é plural, singular plural, né? A gente usa o or. Por exemplo, eu quero que me traga tudo de Covid, então eu vou colocar lá. Eu quero, aí você coloca Covid, or Covid-19, or coronavírus, or SARS-CoV-2, ele vai me trazer tudo, todos os sinônimos, vou rastrear todas as possibilidades de pesquisar o Covid. Então, vai trazer um monte de coisa, ampliar a recuperação. E o NOT, ele exclui, então ele dá uma restringida, porque eu quero tudo que tenha um assunto, mas que não tenha o outro junto, tá? Termo exato. As aspas, que acaba sendo um padrão, a gente usa para termos compostos ou até para frases, tá? Termos compostos que tenham ou não preposição no meio, tá? E até para frases que eu não coloquei aqui, mas também, tá? Então, a aspas acaba sendo um padrão que não varia, né? O caractere de truncamento, ele costuma variar de base para base, é bom sempre checar lá no help, no tutorial da base. No geral, é ou asterisco ou ponto de interrogação, tá? Então, ele vai truncar uma letra, ele vai trazer palavras só com aquele radical, não importa o prefixo que vem antes ou o sufixo que vem depois, ou ele trunca uma letra, que nele Brasil com S, Brasil com Z, woman, woman, que é, né, em inglês singular plural, né? Então, eu não coloquei exemplo de truncar na frente, mas trunco o prefixo também, ou trunco o sufixo no final. Geralmente, ele traz aquele mesmo radical, tá? Às vezes, você precisa pôr esse critério de pesquisa para você. E esse daqui que é menos conhecido, menos usado, mas quando você tem que fazer um rastreio mais aprofundado, é o operador booleano de proximidade, tá? Que é o near ou o W. Então, ele traz numa frase, aqueles dois termos com até tantas palavras, até X palavras de distância, no máximo de 10 a 15, tá? Bom, o parênteses, ele costuma ser padrão, tá? Para definir a ordem da expressão de busca e para agrupar semelhantes, tá? Então, os mesmos assuntos, por exemplo, veículo elétrico ou automóvel elétrico, é o mesmo assunto, né? Quando é um outro bloco de assunto, você usa o AND. E esses blocos de assuntos vão estar separados pelo AND e vão estar entre parênteses, tá? Um exemplo de filtros, que vocês vão ver esses filtros depois que vocês pesquisam numa base. Dependendo da base, se é uma base especializada numa área, os filtros vão ser mais aprofundados, de acordo com os interesses daquela área. Mas, geralmente, elas vão ter, assim, elas vão separar a coleção que é de acesso aberto, vão separar por ano, por autor, por país, por palavras-chave, que são os assuntos, por língua, por país, por afiliação, que é a universidade, isso é padrão, por tipo de documento, se não tem só artigo de revista, isso é padrão. Mas dependendo da área, uma área mais especializada, esse refinamento também já adianta alguma coisa. Sei lá, por exemplo, na área da saúde, se aquela pesquisa é com crianças, que se é com idosos, já vai ter isso adiantado aqui no filtro também. Tá? Bom, resumindo essas dicas, essas técnicas de pesquisa genéricas, né? Você vai agrupar os termos semelhantes do mesmo assunto por OR, né? Geralmente os sinônimos, naquele bloco entre parênteses. Juntar esses assuntos, esses blocos de assuntos diferentes com o operador booleano AND, né? E se você precisar excluir algum termo, você usar um NOT, ou um termo que você não quer que entre na sua busca. Mais dica, o que eu falei para vocês dos tutoriais, dos helps, das bases, porque tem alguns detalhes que mudam, alguns símbolos que mudam de base para base. O colchete, o parênteses costuma ser padrão, aspas, mas como eu falei lá do de truncamento, que às vezes é o asterisco, às vezes é o ponto de interrogação, isso pode mudar, alguns detalhezinhos, né? Então, sempre é bom
vocês consultar, vou pesquisar muito nessa base. Antes de começar suas pesquisas, vai lá no Help, no tutorial da base, dá uma olhada, sempre tem dicas de pesquisa naquela base, tá? Tem base que tem alguns campos e outras não tem, né? Bom, o Google, o famoso Google, que dá muita polêmica, né? O Google, o que a gente recomenda aqui na universidade é que vocês pesquisem no Google Acadêmico, tá? Porque ele é uma ferramenta de busca, né? De informação científica. Ele é um mecanismo de busca, ele é uma search engine, ele não é uma base de dados, não é um portal. É uma ferramenta de busca como o Google normal, só que ele é voltado para a parte acadêmica, ou seja, ele só vai buscar em bases de dados, em repositórios institucionais, tudo aquilo que é aprovado cientificamente. Então, vocês podem confiar no que ele traz. E ele respeita os direitos autorais também. O que não está liberado em acesso aberto, ele vai te bloquear, tá? E vai falar que você não pode acessar aquele artigo, que tem que pagar aquele artigo em dólares ou em libras, enfim. Só que no Google normal tem muita coisa pirateada ainda, porque o direito digital ainda não conseguiu regulamentar isso, tá? Então, a gente acaba achando muito PDF ali no Google normal, não no acadêmico, tá? Mas o que a gente recomenda de praxe aqui na universidade é o Google acadêmico, porque ele realmente só vai buscar trazer o que é informação científica, tá? Publicações científicas. O Google normal, ele vai trazer de tudo, né? Ali não tem critério de ciência, então ele vai trazer de tudo, vai trazer, de repente, artigos científicos até pirateados e no meio outras coisas também, né? Só dando esse alerta. Bom, se vocês quiserem se aprofundar de forma gratuita nesses tipos de treinamentos, como foi o de hoje, né? O próprio portal de periódicos da CAPES oferece esses treinamentos online gratuitos. Vocês podem acessar o calendário lá e criar um perfil e se cadastrar, né? Geralmente eles separam por grandes áreas, né? Bases de dados da área da saúde, de humanas, de engenharia, vocês podem se cadastrar. A gente tem, isso aqui foi uma oficina de prática do portal de periódicos da CAPES, que teve tradução para Libras, que a gente gravou na pandemia. Se vocês quiserem assistir, está no canal da BCO, acho interessante vocês assistirem. Eu tenho esse canal aqui, que eu coloco a gravação desses treinamentos em grupo, tá? Eu vou mandar o vídeo anexado para vocês, que está gravando, né? E depois de uns dias eu subo no YouTube e eu mando o link para vocês, que eu acho mais fácil. E tem de outros treinamentos que a gente teve também, se vocês quiserem assistir, tem da ABNT também, tem outros treinamentos que foram dados, tá? Bom, as referências, e posso estar mandando os slides se vocês quiserem, mas vai aparecer no vídeo também, né? E vocês vão assistir. E aqui os nossos contatos, o e-mail do atendimento, que é o geral aqui da chefia do departamento de referência. Comigo são esses dois e-mails, dos treinamentos, para dúvida dos treinamentos, e do serviço de comutação, para pedir cópias lá dos artigos que vocês não conseguem o texto completo, tá? Eu não falei das nossas redes sociais, tá? Que a gente tem o Facebook e o Instagram da biblioteca, tem o canal do YouTube da biblioteca e tem do CIB também, que a gente tem algumas videoaulas de tutoriais que vocês podem estar assistindo, e os nossos telefones aqui do departamento de referência, os nossos ramais, tá? Eu não sei se alguém quer perguntar alguma coisa do que foi falado durante a gravação, ou preferem que eu encerre. E assim, eu sugiro, se vocês forem lá no canal do YouTube, que tem os treinamentos em grupo gravados, no final, com algumas turmas, né, que não foram todas, porque assim, eu mostro os slides, fica um pouco teórico, né?
eu sugiro de algum aluno se voluntariar para a gente fazer uma parte prática no final, de entrar em algumas bases, alguns sites, não sei se alguém gostaria, né? Em alguns dos vídeos lá do canal, vocês vão ver que no final algum aluno entrou, né? Ou algum aluno que tem dúvida, e aí eu gosto que o aluno projete e eu vou orientando, né? Pode falar, professora. Eu acho que seria interessante, se tiver algum aluno que está com disponibilidade para abrir, talvez o Engineer Village já, para a gente tentar fazer o Tesauro, né? Acho que seria interessante, se alguém se voluntariar, ou então a gente pode indicar alguém. Então, aí vocês Eu ficam à tô vontade. tentando entrar aqui no Engineering Village. Só deixa eu ver se eu vou conseguir, que daí eu posso compartilhar a minha tela. Isso, eu ia Obrigado, pedir. Leon. Seria Aí legal. você compartilha a tela, eu paro a minha apresentação e a gente continua gravando, porque eu acho interessante deixar isso, essa parte prática no final lá no YouTube. Pode Tá? ser. Se ninguém tiver nenhuma objeção. Só cuidado para não mostrar sua senha, se tiver que entrar alguma coisa com senha, deixa codificado, né? E a gente faz essa parte prática aí do final. Eu tô tentando fazer o login aqui antes de eu compartilhar. Só tá um pouco lenta essa parte do Engineering Village. Não sei por quê. Ele é da Elsevier, né? Isso. Aqui, acho que Qualquer foi. base, o mais interessante a gente entrar no Engineering Village por conta da área de vocês, mas alguma outra que vocês tiverem dúvida, quiserem entrar, a gente entra de tudo que foi falado, tá? É que é bastante coisa, eu sempre estou entrando, eu gosto de saber a dúvida de vocês, o feedback, onde vocês querem que entre, a gente entra e eu vou orientando. Seria Aqui, legal. acho que Se foi. algum dos alunos também tiverem um conjunto de palavras-chave e quiser entrar em outra base de dados, né, para usar o and, or, not, e tentar, né, restringir a busca, seria interessante também mostrar. Né, se algum outro aluno quiser fazer isso, tiver as palavras-chave já em inglês fácil, para a gente fazer essa busca. Olha, ele entrou ali, né? Isto. Então, ali, Compendex Database Select, a gente está na Compendex. Você pode até deixar ali, ó, Search Within, né? Pesquisar dentro, todos os campos. Coloca alguma. Vocês querem ir no Tesauro primeiro? Vamos no Tesauro primeiro, depois a gente volta aí. Vai lá, Search, Tesauros, Tesauro Search, isso. Ali, Expert Search seria a busca super avançada. Aí, ó, vocabulário search. Aí, coloca algum assunto em inglês. Não, pode deixar. Coloca algum assunto em inglês aí da área de vocês. Eu posso pôr a sigla assim ou eu tenho que pôr Pode. o assunto por escrito? Mesmo sendo a sigla, é para remeter para o assunto que é. Pode pôr. Se é uma Perfeito. sigla conhecida na área. Aí. Isso. Entra em CFD. Entre em CFD. Tá. Então, na verdade, é a sigla de Computational Fluid Dynamics. Entra aí em Computation Fluid Dynamics, que eu estou querendo ver a ficha. Isso. Aí tá bem bonitinho. É aquilo que eu tentei falar para vocês lá na gravação. Quer dizer, tá gravando ainda, né? Lá nos slides. Então, essa é a ficha que o Tesauro, ele ficha os termos técnicos. Então, CFD é a sigla de Computational Fluid Dynamics, que é usado para CFD, ou um sinônimo também é Computation Aerodynamics, é um termo sinônimo técnico também. O broader term, que é o termo geral, o assunto maior, dinâmica de fluidos, né? Os relacionados, que estão geralmente no mesmo grau de hierarquia, e todos eles têm ficha, e o narrow term é um subassunto. É um subassunto dentro de CFD, que é Direct Numerical Simulation. Cada um desses termos vai ter uma fichinha. Então, você vai pegar, você vai olhar a fichinha, ver se é isso mesmo. Aí, você pega essas palavras aí em azul, e aí você vai jogar lá na caixa de busca.
Você já vai pegar do lugar certo, do tesauro, né? Você não vai pegar da sua cabeça, né? O que tem Certo. que evitar ao máximo é termos da linguagem usual, coloquial, né? Da linguagem informal. Aí ele direciona. E se você tiver numa base que seja de engenharia ou não, mas você está pesquisando um assunto de engenharia que não tem tesauro assim para você consultar, você vai vir pegar daí e jogar lá na outra. Porque não são todas que. Uhum. O tesauro do Engineering Village é um dos melhores que tem, assim, mais estruturados, que a gente sempre usa de exemplo até para outras áreas, né? Então, assim, se você navegar ali nos termos, ali os related terms, cada um que você entrar vai ter uma fichinha, né? Aí você pega esses termos e joga lá na frente, onde a gente estava lá aquela hora, na busca básica, né? Uhum. Tá, eu A gente vou pode fazer tentar um pegar teste. aqui. Vou copiar esse. Isso. Aí você vai lá, Quick Search, que é a Basic Search, a busca básica, né? Isso. Aí você pode, isso, coloca, vamos adicionar outro assunto junto, Add Search Field, ali, adiciona outro campinho, isso. Vamos deixar o end como operador booleano, aí você põe um outro assunto aí. Eu posso pôr o CFD nesse caso ou Pode teria que ser ser, o... Tá. pode. Aí manda search, só para a gente usar de exemplo. Isso. Tá? Aí ele dá um refinamento do lado esquerdo ali, tá? Inclusive separando o que é de acesso aberto, tá? Não necessariamente todos vai vir o full text, o texto completo, porque essa é uma base referencial com resumo, ela não é obrigada a trazer o texto completo, o que a assinatura preconiza é que traga o resumo, né? Se você for descendo ali no refinamento, ali nos filtros do lado esquerdo, aí ele separa por tipo de material, porque não tem só journal article, né, artigo de revista, ele tem eventos, dissertação pré-prints, que estão no prelo ainda, eventos, proceedings de eventos, de conferências, aí ele separa por autor, por afiliação do autor, que são as universidades, né? Aí desce. Ó, vocabulário controlado, que ele pegou lá do Tesauro os assuntos. Ele te divide por assunto ali também, tá? Aí por país, por língua, por ano, enfim, tá? Uhum. Bem legal. Daí aqui, por exemplo, se eu apertasse no journal, eu tenho que Aí você apertar. manda limitar. Aí ele só traz aqueles, Certo, certo. tá? Uhum. Entendi. E aí você pode criar um perfil aí depois nessa base, né, na Compendex, um perfil seu pessoal. É, eu entrei pelo login da UFSCar aqui em cima. Isso, Daí dá para criar alertas também, né? Bem legal. isso. Se entrarem artigos novos sobre esse assunto que te interessa, eles te avisam por e-mail, tá? Uhum. Legal. Hum, Vocês querem entrar em AI Expert Search, que é a Deixa busca, eu ver. vamos dizer assim, avançada, super avançada, que é quando você coloca a string de busca, né? Que é essa expressão de busca aí. E é uma outra forma, vamos dizer assim, mais avançada, mais aprofundada de você pesquisar, montando a expressão, a string de busca, e que pode mudar de base para base os códigos dos campos, aí sempre tem que consultar o help, tá? A gente passa uma estrutura padrão com parênteses, colchetes, para você demonstrar lá no capítulo de metodologia lógica que você usou, né? Com símbolos que são padrões, como os operadores booleanos end or not, o colchetes, o parênteses. Mas, assim, dependendo da base, tem alguns detalhezinhos, assim, que é daquela base. Então, sempre tem que consultar o help antes, tá? O help, o tutorial. Entendi. Você mandou buscar com essa expressão? Não, esse daqui é o exemplo dele. Daí aqui, quando eu tava Ah, na outra, ele fez essa ele já faz string sozinho, aqui. tá.
Quando você faz a Quick Search, ele joga daí Aí a ele já expressão joga. da Expert Tá? Search. Que daí, se eu viesse aqui, eu teria que digitar desse jeito daí, né? Isso. Vamos tentar entrar também. Uma base interessante, acho que aquela que eu falei da esse Finder da área de química, que tem o Paint lá das substâncias, que vocês estudam isso, e também a base de patentes, talvez, do INPI. Tá. Lembrando, assim, que foi mais... Como que era o Ace Finder? Que eu não tô achando aqui no A esse Google. Finder, você tem que voltar lá no portal de periódicos da CAPES, na página inicial, e entrar lá em lista de bases. Aí você digita esse Finder para achar o nome dela. Tá. Vou tentar aqui, portal de periódicos. Devo ter que fazer o meu login, provavelmente. Depois eu tento fazer. Tá, daí eu tenho que. Deixa eu compartilhar. Eu tô aqui no portal de periódicos, daí eu tenho que. Aí você vai lá, acervo, lista de bases e coleções, agora que eu vi ali, lista de bases e coleções, clica, isso. Aí você vai digitar o nome, Easy Finder, Como que digita ali na escreve? caixinha de busca, Easy Aqui? Finder, isso. É assim? Coloca só Finder, que eu acho que ela já acha. Tá um pouquinho lento. É ICI, SCI, SCI? é, Tá. Deixa eu tentar que agora parece que. SCI. SCI, isso. Vamos ver se vai. Não apareceu Não, aqui. coloca junto, cola. Tá. Isso. Aí, Ah, tá. agora foi. Aí, isso, vai. Aqui. Você vai ter que provavelmente entrar com o seu e-mail institucional, @fiscar, viu? Ali, ó, Certo. lá embaixo tá Aqui? falando. Vai lá, clica ver no editor. Faz tempo que eu não entro, mas eu lembro que tinha que entrar com o e-mail institucional e ali embaixo está escrito mesmo. É Tem que que se registrar antes, né? isso. Se você quiser registrar, a hora que você estiver logado, você projeta para nós. Uhum. Não pode aparecer as senhas na gravação, senão a gente tem que editar. Sim, dá trabalho daí Que depois. eu vou pôr no YouTube público. Aqui, olha, ele falou que precisa ter um computador com IP reconhecido pela instituição. Será que vai dar certo, então? Para eu criar Ó, externo? se você está pelo acesso CAF, é para dar certo. Daí, para entrar no acesso CAF, eu teria que entrar por outro lugar, né? Será que tem que ser um IP físico mesmo? Se tiver alguém que está na universidade e puder tentar, às vezes a gente já tira essa dúvida. Eu também não estou na universidade. Que aqui eu tô fazendo login no CAF, mas não sei por que tá demorando. Porque daí quando eu tentei fazer direto pelo Ace Finder, apareceu isso daqui. Que eu tava. Parece que eu tô tentando registrar. Ó, se você não conseguir agora, não tem problema. A gente pode ir para de patentes, mas acho que é legal ficar como uma tarefa para vocês. Não sei se a professora concorda, porque Sim. essa base ela é um pouco complicadinha de entrar mesmo, porque tem que
que fazer cadastro com e-mail institucional, às vezes tem que assinar termo, geralmente, a da STM lá das normas técnicas também. Acho que é legal cada aluno testar em casa, até porque eu também fiquei com essa dúvida agora, se tem que ser eu preciso até perguntar para o nosso suporte técnico, se tem que ser um IP físico ou pode ser um IP online, assim, porque se for físico, realmente só vai conseguir quem está aqui, né? Então, isso para mim também é um detalhe a mais, né? Então, a gente pode entrar lá na de patentes do NPI, que é de acesso aberto, para abrir um documento de patente, aí fica como uma tarefa para vocês todos entrarem e checarem se realmente não dá para fazer pelo acesso CAF, aí vocês teriam que entrar só estando dentro da universidade, no IP físico mesmo. Eu tô tentando fazer o login no Gov aqui antes de compartilhar. Agora eles integraram com o Gov algumas bases mesmo, tá? Parece que complicou mais para entrar, viu? Uhum. Aqui. Deixa eu ver se vai. Foi. Deixa eu compartilhar aqui. Compartilhar esta guia. Conseguiu? Pronto. Tô logado aqui agora. Isso, Elas aceitam os cookies lá embaixo. Elas sempre foram simples de entrar, porque é de acesso aberto, né? Do governo e tal. Mas agora com essa história de linkar com o Gov, dá uma complicadinha para entrar. Vai lá na base de patentes. Isso. Aí, deixa eu ver. Ah lá, base de dados de patentes, ó, busca de processos. Aí. Você vai ter que entrar aí, viu? Não mostra sua senha, não, viu? Nem seu CPF. Tá, deixa eu compartilhar essa outra guia do SciFinder. Que ele deslogou por algum motivo. Vocês viram que tava conectado, né? Não tô doido. Aqui eu tenho que fazer o login com o Gov, provavelmente. Acho que sim. Certo. Aí vão pensando em alguma invenção, alguma patente da área de vocês, que a gente pesquisa lá pelo assunto, uma palavra-chave em português. Ah, tá. Daí tem aqui o termo de adesão. Perfeito. Elas têm uns termos de aceite no começo, algumas bases, aí complica mais para você entrar, mas é só você ir aceitando. Vai demorar um pouquinho que tem bastante informação que eu tenho que pôr aqui, mas eu vou colocando. Tá. Tem que pôr o CPF, endereço, um monte de coisa. Só não mostra porque depois a gente tem que editar e, nossa, um transtorno aqui para nós, porque eu já quero mandar o vídeo logo para vocês e já subir no YouTube, e aí teve um treinamento que o menino mostrou o CPF, a senha, aí a professora pediu para cortar, e a gente teve que editar o vídeo, aí demorou depois para eu conseguir mandar, postar no YouTube. Aqui. Mas estamos aqui aguardando. Feito. Daí pede para eu colocar uma ocupação. Ah, mas é opcional, então eu vou deixar assim. Estudante. É que não tem aqui na atividade o estudante. Põe outra coisa. Deixar em aberto. Tá, daí aqui. Login. Senha. Salva. Tá, vamos ver se vai dar certo. Ixi. Obrigada, viu, Leon? Você está salvando o nosso treinamento. Aqui, foi cadastrado. Vou tentar entrar agora. Ver se vai dar certo.
Boa, aqui foi. Pronto. Isso. Agora entra lá na parte de patente, que eu até pus essa telinha nos slides. Depois vocês podem Uhum. entrar nas outras, né? Pode até ser uma tarefa aí depois vocês entrarem nas outras. Coloca lá, contenha todo. Coloca um assunto em português, tá? Pode ser no campo de título. Acho que se você pôr no campo de resumo, ali no resumo da patente, abre ali, tem resumo? Deixa eu ver, é para ter Tem. ampliar. Põe aí uns termos técnicos da área de vocês, de alguma coisa que patenteável que existe da área de vocês, não sei. Em português. Será que uma Leon, síntese seja patenteável? Pode falar, Laura. como sugestão, você pode colocar o tipo de reator que o professor Alberto usa, que é o airlift, vai aparecer. Tá, vou tentar Em aqui. português, porque aí é tudo mais brasileiro mesmo, que é difícil, acho que estrangeiro depositar aqui, porque demora muito para aprovar. Certo. Então, Não, mas eu acho que vai aparecer porque esse tipo de reator, de fermentação, eles usam esse nome aqui também. Se eu não me engano, tem uma patente do professor aqui do DEC que vai aparecer. Vamos geralmente os tentar. brasileiros que depositam fora, porque aqui demora muito, o nosso sistema é muito moroso. Eu vou tentar pesquisar o airlift e ver o que Isso, aparece. tá. Tá carregando. Aí. Isso. Aí você abre ali no BR, isso. Aí ele vai abrir o documento que tem. Aí vai ter o resumo, o título, sempre tem desenho, geralmente sempre tem desenho. Deixa eu ver. Ah, não, aí é a ficha cadastral. Peraí, desce. Ali, o fiscar. Ali o PDF, que acho que é o documento de patente, que foi redigido mesmo. Ali, ó. Aqui, né? Isso. Aí é um cadastro da base, Vou baixar. das informações. Aí. Desce. Não, Não, não é isso. deixa eu Eu voltar quero então. o documento de patente que Ah, será que é esse? ele explica direitinho a invenção, tem o desenho, explicando como funciona. E é interessante quando você pega de outros países, assim, que tem em chinês, sabe, assim, é bonitinho, que está tudo em outra língua, mas sempre vai ter o título, o resumo, as palavras-chave em inglês, né, para a gente entender. Abriu? Ele não tava querendo, daí eu atualizei aqui pra ver se ele. Tava. Aí, agora acho que vai. Abriu? Tá abrindo. Que aí o inventor explica, né? Mas tem um jeito mais. Esse daí, tá vendo? Que tem o desenho, aí tem o resumo, Uhum. explica, né, a invenção, como que funciona, para que serve. Ali, ó, campo da invenção. Isso. Legal. Para as áreas das engenharias, né, que tem mais invenções assim, é muito legal. Depois vocês entram nas de patentes estrangeiras lá, que tem o escritório de patentes europeu, dos Estados Unidos, para vocês verem. Uhum. Mas sempre vai ter assim, vai ter esse texto, e é interessante também que tem cursos de redação de patentes, né? E aí sempre vai ter o desenho, é muito legal. Bem legal mesmo. E daí aqui tem a descrição completa, né? Bastantes páginas. Isso. 40. Duro que no Brasil, assim, é muito moroso, demora para a pessoa conseguir patentear e conseguir, se realmente entrar no mercado e der certo, receber os royalties, né? Uhum. É uma coisa que precisa melhorar, assim, não sei por que que demora tanto. Entendi. Ali, ó, Ai, descrição detalhada da invenção, tá vendo? O inventor explica detalhadamente, né, como funciona o bioreator, né? isso. Tem até aqui essa parte de desenhos no final. Sempre tem desenho, isso. Legal. Aqui no circuito todo.
Bem legal. Ah lá, o resumo. Boa. Legal. Que mais que a gente pode estar vendo? Deixa eu lembrar. Bom, pena que na esse Finder não deu, porque esse Finder que tem aquele punch, que as fórmulas lá, ele puxa o artigo com aquelas moléculas, aquelas substâncias, mas não dá. Que mais que vocês gostariam de entrar, que vocês lembram dos slides e ficaram com dúvidas? Acredito que uma dúvida que eu tinha é até que ponto vale você deixar a busca cada vez mais complexa com os operadores booleanos e até que ponto vale você tentar fazer uma busca mais simplificada. Depende muito do tema, isso eu sempre falo nos treinamentos individuais, né? Que aí é quando a gente marca com o aluno online também, e o aluno projeta o trabalho para mim, aí depende muito do tema, depende muito se tem muito ou pouco material sobre o tema, se de fato é necessário esse tipo de busca. Em alguns casos em outros, aquela busca que a gente fez ali, que você fez lá do Tesauro, que você adicionou Aham. 2 campos e pôs os termos, no geral, para a maioria acaba sendo suficiente, tá? Depende muito Uhum. do tema, se está vindo muita, pouca coisa, aí a gente vai pensar em outras formas. Mas, no geral, o que eu vejo, serve bem aquela busca que seria a basic, a quick, que você vai adicionando os campos e colocando cada assunto num Uhum. campo e escolhendo o operador booleano ali na caixinha combo, entendeu? Geralmente acaba sendo suficiente, pelo que eu tenho visto, tá? O que eu gosto de ressaltar é assim, como eu falei para vocês, os treinamentos nossos são genéricos, então quando eu mostro nesses slides, acho que não ficou tão claro assim, mas geralmente aquela expressão string de busca padrão, que começa e termina com colchetes, e dentro tem os parênteses, os blocos de assuntos, e no meio tem os operadores booleanos, AND, OR, tal, é um padrão genérico de uma escrita de expressão de busca que eu recomendo que os alunos coloquem no capítulo de metodologia para demonstrar como foi pensado, a lógica, que palavras-chave que usou. Às vezes, quando você vai às vezes não, quase sempre, você vai pegar aquela expressão e jogar lá na Expert Search, na Advanced Search, de uma base, que tem aquela caixinha em branco que você vai jogar, às vezes não dá certo, dá um erro semântico. Por quê? Alguns detalhezinhos são diferentes de base para base, né? Uhum. Então, isso que tem que ficar atento. Entendi. Uma dúvida, quando a gente faz a busca por patentes, né, no Google Patentes, se não tiver logado pelo IP da UFSCar, também consegue fazer a visualização do documento, ou de qualquer forma teria que entrar no site do INPE? Não, o Google Patentes, pelo que eu saiba, é de acesso aberto, não precisa estar logado com nada. Entendi. Porque eu nunca fiz essa busca de patentes dentro do site do Google, então seria uma dúvida. Para estar liberado de acesso aberto quando é do Google. O do INPI é de acesso aberto. Só que agora, com essa história que vários serviços eles integraram com o Solgov, outro dia eu fui entrar, não lembro no que também, integrou com o Solgov, uma inscrição de um curso, integrou com o Solgov também, tá, agora está assim, sabe, várias coisas públicas integrou com o Solgov, aí está dando essa complicadinha na hora de entrar, que você tem que entrar com a sua senha do Solgov, você não tem que criar um perfil, né, ultimamente que eles integraram. Mas essas coisas governamentais, não só no Brasil, como em outros países, o que eu percebo é que elas são de acesso aberto. Entendi. E o Google Patentes seria, né, uma opção também viável para encontrar as patentes que são internacionais, né? Que seria uma forma mais prática de encontrar. Acho até que eles trazem mais coisas, eles pegaram de vários repositórios, sabe? Porque fica de opção para os alunos também, né? Além de fazer essa busca por patentes no Google Patentes, para ter uma ideia.
talvez seja melhor até no Google Patentes, porque você viu que ali quando eu fiz aquele filtro de bases de patentes, tem o escritório de patentes europeu, dos Estados Unidos, é tudo separadinho. Acho que o Google Patentes está tentando fazer um rastreio global. Entendi, sim. Até, ô Leon, a gente pode até tentar entrar lá só para eu mostrar as bases por tipo de material. Não sei se você consegue entrar lá no portal da CAPES, a gente ir lá na lista de bases para eu mostrar os filtros que eu faço. Posso mostrar o filtro de área e mostrar o filtro de tipo de material. Tô mutado. Deixa eu compartilhar aqui. Espera só um pouquinho. Entra lá no portal de periódicos da CAPES, na página inicial. Aqui é a lista de bases de dados. Isso. Aí, desce ali, desce para a gente ver. Ó, tipo de base. Ali, ó, tipo de base. Aqui. Isso. Aí, ó, é por tipo de material, tá? Desce, a gente acha. Essas de estatísticas, geralmente são de estatísticas de órgãos governamentais. Tem as gratuitas, clica ali em patentes, ó, patentes. E manda filtrar, que é aquele slide que eu mostrei para vocês, eu tive que fazer isso daí antes. Tem normas técnicas, que é aquele outro slide que eu mostrei da STM, da I3E, tá? A nossa da BNT não aparece aí, porque ela é da UFSCar só, não é da CAPES, porque a CAPES é federal, a gente está na rede federal, por isso que não aparece a da BNT aí, a BNT é local, só da UFSCar. Aí, que na verdade, assim, eu faço esses filtros, aí eu printo a tela final para vocês lá, né? Mas aí vocês não sabem o que está por trás para eu chegar naquela tela, por isso que é interessante fazer esse treinamento prático no final. Aí eu consigo mostrar algumas coisinhas. Ixi, deu problema. Ixi, tem problema? Aqui, vou tentar de novo. Tipo de base de dados. Tem das teses e dissertações, nós vamos fazer a de patentes, só para vocês verem aquele slide. Isso, tá vendo? Aí eu peguei uma por uma e montei aquele slide. Porque quando eu fiz aquele print, não tinha atualizado ainda, tá maior agora. Mas todas essas são aquelas que eu listei lá, ó. SpaceNet, Google Patentes, do INPI, cada uma dessas com o textinho explicativo, tá? Uhum. São todas as bases de dados de patentes que geralmente são de acesso aberto, aquela revista eletrônica, tá? Só para vocês saberem, teve até mudança ainda. A IC Finder, ó, ela aparece aí porque ela tem patentes também, tá? Vamos voltar lá, acha de normas técnicas. Você vai lá em patentes, desclica e clica no normas técnicas. Não tem normas técnicas aí? É para ter. Não, tem Eles só isso. mudaram. Você foi até lá embaixo? Fui, ó, tô descendo bem devagarzinho pra se alguém ver também. Então eles mudaram. Aqui. Olha, ó, normas técnicas, E só tem uma agora, então já atualizou de quando só tem da STM, não tem mais da I3E. Tá. Eles mudam as coberturas, as assinaturas, umas deixam de assinar, outras começam a assinar. Vamos separar ali, desclicam normas técnicas, vamos separar por área. Só para vocês verem também, ali nas áreas dá para vocês separarem, tanto por grandes áreas, ciências humanas, como as sub-áreas. Eu quero só as bases de psicologia, eu quero as bases de engenharias, quero só de engenharia biomédica, sei lá. Aí, calma que tinha travado, então vou desmarcar aqui. Isso. Aí vai lá nas áreas, isso. Aí vai ter todas as áreas, né? Então, vamos supor que você quer só de engenharia química. Vê se tem engenharia química separado aí. Ali, ó, engenharia química. Isso.
aí filtra. É que nos slides eu acabei botando até da área de química também, mas mais focada em engenharia química são essas daí, tá? Só que assim, por exemplo, essa primeira é mais multidisciplinar, essa segunda é mais de computação, mas tem coisa de engenharia química no meio, tá? Por isso que puxou, tá? Aí vai descendo, a gente vê. De química, de física, o Instituto de Física, mas tem coisas de engenharia química, de materiais, mas tem a STM, compêndio de aquacultura, mas sempre tem no meio, engenharia mecânica, mas sempre tem no meio coisas de engenharia química. Mas acho que não vai ter uma base de patentes, mas acho que não vai ter uma só especializada só em engenharia química, pelo que eu me recordo, não. Realmente acho que não tem mesmo. Acho que não tem. Bioquímica, cabe. Compendex, que a gente entrou, CrossMath, CrisMet, são aquelas bases de química, a Derwent, que é de patentes. Especializada só em engenharia química não vai ter. Vocês vão usar sempre bases de engenharias e de química. Sim. Tá? Não sei, vocês querem entrar em mais alguma coisa que eu mostrei nos slides, que vocês ficaram com dúvida? Acho que eu entendi Se bem. algum dos alunos quiserem, né? Não sei se o Júnior quer entrar em alguma específica para a parte de micro-organismos. Acho que ele deve estar sem... Acho que ele está sem microfone. A gente pode encerrar, então, qualquer coisa a gente vai tentar, né? A gente agradece, né, a disponibilidade do curso, né? Foi ótimo, a gente aprendeu essa parte do Engineer Village que a gente não usava tanto, a gente usava mais na forma direta. E agradeço, né? E qualquer dúvida que os alunos tiverem também, a gente pode entrar em contato para agendar algum treinamento individualizado, né? Ou alguma dúvida específica. Até, o Leon, se você conseguir entrar lá no site da biblioteca, tem o link do formulário, se vocês precisarem do treinamento individual, da orientação. Lá no site da BCO, agora eu não vou lembrar de cabeça, acho que serviços, aí descendo tem orientação acadêmica individual. Aí tem um formulário que vocês preenchem e depois eu escrevo por e-mail para agendar, é online pelo Google Meet também. Aí eu gosto que o aluno sempre já traga alguma coisa que ele fez, que ele pesquisou para projetar para mim, para a gente discutir, desde o tema da questão de pesquisa, as palavras-chave, as bases de dados, né? E aí vocês podem solicitar durante o mestrado, durante o doutorado, tá? É fácil de achar lá no site da biblioteca, né? E dúvidas acho que eu vim aqui. Desce ali, ó. Aqui, né? Orientação acadêmica individual. Isso. Aí tem um formulário onde vocês vão solicitar. Ou é de um aluno, ou de 2, ou de 3, no máximo 3, viu? Tem gente que vem com orientador, já tem de docente sozinho, docente orientando. Geralmente é o aluno sozinho, né? Mas até no máximo 3, assim. Geralmente dura mais ou menos 1 hora, já venha com as coisas, alguma coisa já adiantada para projetar para mim, assim, que nem o Leon está fazendo, que aí a gente vai parando em todos os pontos, e a gente discute tudo, desde tema, título, questão de pesquisa, alguma dúvida de ABNT, enfim, né? Alguma coisa que for aparecendo ali que eu puder ajudar, né? No foco do trabalho, que esse trabalho está muito assim, muito sem foco, assim, e não vai dar tempo, né? Tem que dar uma direcionada, né? Então, vocês podem solicitar por aí, tá? Eu entro em contato por e-mail, pelo Google Meet também, né? E é isso. E os treinamentos em grupo são sempre para as turmas, né? Ou então para grupos de pesquisa, né? Também a gente tem os treinamentos e está sendo tudo online depois da pandemia, que tem
fluído melhor, a gente tem conseguido atender melhor, assim, né? Agendar mais, correr melhor a agenda, né? E é isso, gente. Dúvidas vocês mandam para os e-mails dos treinamentos, dúvidas dos treinamentos, tá? A gravação eu vou mandar por e-mail anexado. Só tem problema quando o aluno não entra com o e-mail @ufscar, que aí fica em código para mim o e-mail, né? Aí eu peço para vocês encaminharem depois. Não sei se aconteceu isso com essa turma da outra vez, né, com a professora Laura, mas que era outra turma. Aí eu vou mandar, então, o vídeo gravado anexado para vocês, depois eu subo no YouTube e mando o link, tá? Pode ser dessa forma, sim. Eu disponibilizo depois para os alunos o link também, caso algum aluno não tenha conseguido participar, né? Como a gente tem cerca de 16 alunos de iniciação científica, então sempre que eles têm alguma dúvida, a gente disponibiliza o link também. Tá certo, então, gente. Não sei se os alunos estão com a possibilidade de abrir a câmera para a gente tirar um print, para a gente guardar esse registro do treinamento, se for possível. Sim, pode tirar. Até se você puder me mandar, professora Laura, depois eu gosto de postar também. Pode ser, eu posso mandar, sim. Eu só vou, então, encerrar a gravação, tá? Pode. Uhum.